bem-vindos. Fico feliz de vocês que já estão aqui, também quem está entrando, seja muito bem-vindo. Continuando nosso projeto, né, lembrando que é de segunda a sexta, sempre às 18 horas, nós trazemos profissionais de todo o Brasil e alguns internacionais também para conversarmos sobre turismo e hotelaria e eventos, diversos segmentos do turismo, né? Gente do mercado, gente do terceiro setor, gente do profissionais, alguns secretários também estão buscando para trazer, já convidamos dois, teve um aceite, para estarmos conosco para conversar também sobre um pouco do setor público. E hoje temos uma oportunidade incrível de conversar com o professor Pablo. O professor Pablo, ele já vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa há algum tempo sobre a questão da experiência no turismo e certamente vai ser uma contribuição única dele estar aqui. Muito obrigado, professor, por estar conosco. Muito obrigado mesmo pelo aceite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer, né, Carlos, estar aqui. Minha primeira live, então vamos ver como é que a gente... Ai, que maravilha. Mas vamos lá, vamos fazer uma conversa sobre turismo. Sempre é bom conversar sobre turismo. E também, assim, eu te mato um pouco a saudade, né? Olha, Letícia. E tomara que a gente se encontre lá em dezembro, né? Já que mudou a programação. Os eventos voltando para dezembro, fim do ano, né? Vou aproveitar um pouquinho. Gente, quem não conhece o professor Pablo, ele é bacharel, mestre e doutor em turismo e hotelaria pela Univale. Ele tem uma larga experiência em relação a publicações, principalmente em artigos nacionais e internacionais, com premiações internacionais, inclusive, relacionadas aos artigos. Ele é professor do programa, né, do PPGTH, que é o Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Univale. Além de tudo, hoje ele é vice-coordenador do próprio programa, também atua na graduação e nas escolas de negócios da Univale. Já coordenou também, principalmente, a publicação de vários livros, né? Ele faz parte de diversos comitês científicos de revistas de periódicos nacionais e internacionais também. Então, certamente é uma grande experiência que nós vamos ter aqui. Eu quero contar uma coisa que é muito legal assim do Pablo, que ele é o primeiro doutor, né, do programa em turismo e hotelaria do Brasil, né? O Pablo foi o primeiro doutor, então assim é um marco na história, sem dúvida nenhuma, do nosso turismo nacional. Então, para a gente é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco, Pablo. Prazer e uma honra mesmo. E, Pablo, então, assim, não, é muito bom assim, ter uma pessoa assim, que tem essa experiência, que tem essa larga, e teve também, além de ter uma experiência internacional, porque fez um doutorado de sanduíche na Universidade de Algarve, uma das universidades muito conceituadas relacionada ao turismo, o que é muito voltado para questões econômicas também. E eu começando, Pablo, mesmo assim, querendo saber de você, qual a sua trajetória? Como é que tu chegaste no turismo, Pablo? O que foi assim? Como foi que tu fizeste? O que aconteceu para você estar de fato no turismo? Tu me corta o tempo, porque se eu for explicar desde o início, assim, cara, eu vou me perdendo, porque Mas vai contando. é difícil. A vida ela é bem... Bom, Sandro, a vida ela é bem engraçada. Assim, a gente toma alguns caminhos e rumos que são bem... A gente nunca imagina, né? É bem surpreendente. Cara, eu comecei primeiro fui fazer turismo porque pelo motivo errado que eu falo para ninguém fazer turismo, porque eu gostava Então, daí eu caí assim no turismo. Eu trabalhava no ensino médio como promotor de uma agência de viagem, aqui lá em Santa Maria, né? Então, como eu estava trabalhando, na verdade eu trabalhava para viajar, né? Daí eu não sabia, não tinha ideia. E são coisas que a gente como jovem até depois que vai virando adulto, aí sempre tem dúvida, nunca tem certeza do que ia fazer, eu não fazia ideia do que eu queria fazer, tá? Então eu acabei entrando na faculdade de turismo, lá em Santa Maria, e naquela época eram 5 anos, mais ou menos, a graduação, pelo menos na Univale. Até entrou aí o Alessandro, ele participou dessa história, da trajetória. Então, eu comecei a fazer aqui, né, em Santa Maria, e um dia teve uma avaliação do MEC no curso. Essas avaliações que a gente está já agora acostumado, né? E eu não lembro quem perguntou, a gente estava pensando em trocar de faculdade, fazer turismo em outro lugar. E eu me lembro perfeitamente, eu não sei quem é o cara do avaliador do Ministério, nem como ele era, nada, mas eu me lembro do que ele falou. Se é para sair daqui, só vale a pena se for para Balneário Camboriú. Tá? Na Univale, né? Daí eu pensei, pô, Univale, Balneário Camboriú,
profissionalmente é o melhor curso que tem, né, no Brasil. Além disso, eu tinha a questão de eu ia morar sozinho, ia ser praia, né? Eu falei, pô, daí deu um match da minha vida e particular. E assim, Me encontrei, agora me encontrei. Pô, agora vai. Daí eu fui para Balneário Camboriú, começar lá 5 anos, perdi um ano, né? E durante a graduação eu nunca me encontrei muito numa área específica, né? Eu fiz alguns estágios na área de hotelaria, mas eu não cheguei a entrar. Como eu não sabia o que eu queria fazer, eu resolvi trancar e fazer um intercâmbio, que é algo que eu digo para todo mundo que tiver a oportunidade que faça, né? Porque o intercâmbio, que eu fui morar um ano na Austrália, trabalhei em restaurante, tudo que tinha que trabalhar por lá também. Mas mudou muito a minha vida como pessoa, e isso me ajudou muito até hoje, na verdade. Então, esse tempo lá foi muito proveitoso. Mas passou um ano e eu pensei, pô, vou voltar, vou acabar, né, a minha graduação e vou ver o que eu vou fazer. Quando eu voltei, eu comecei o trabalho de conclusão de curso, que era um trabalho de pesquisa. E eu gostei da tal da pesquisa, sabe? Não morri de amores, mas gostei. Eu detestei a banca. Eu acredito que muitos aqui já devem ter feito, sabe? A banca na graduação é um momento terrível, pelo menos. Eu detestei. Mas eu gostei do processo da pesquisa. Então, me formei e fiquei naquela situação, o que eu vou fazer agora, né? Eu não consegui me posicionar da forma que eu gostaria, e eu pensei, pô, como eu gostei da pesquisa, eu vou começar um mestrado, continuar estudando, até eu conseguir uma posição no mercado, né? E durante o mestrado eu me apaixonei, né? Me apaixonei perdidamente pela pesquisa, algo que eu sou até hoje apaixonado. Então, daí, ali eu tive certeza que, na verdade, o que eu queria, nem pensava em trabalhar com a questão de ensino, mas sim com a questão da pesquisa apenas, né? Mas como no Brasil não tem como, daí eu sabia, para mim assim, eu vou pagar, naquela época, né? Vou pagar um pedágio dando aula porque eu quero pesquisar. Então, fiz um mestrado, acabei o mestrado, fiquei também procurando alguma coisa para fazer, não encontrei, acabei caindo daí, participei do doutorado, né? Durante o meu processo de doutorado, eu tive então a oportunidade de ir para Portugal, que foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muito lá. Eu tive muita sorte na minha vida até agora, Carlos, que as pessoas elas sempre acreditaram em mim, assim. Então isso sempre me ajudou bastante, desde do tempo lá do ensino médio, né, que eu trabalhava com um promotor, lá o Rogério, ele me acolheu para fazer. Na graduação, ali, a questão do Maurício, de várias pessoas, também vários professores. No mestrado, a Sara e o Francisco me apoiaram bastante. E lá em Portugal, o Júlio me deu muito apoio, tá? Então, eu tive isso muito presente. Eles viam o potencial em mim sempre, que nem eu via, às vezes, na verdade. Voltei, então, acabei, né, a minha tese e em 2015, eu acredito, né, que foi. Estava olhando. Isso. E comecei daí a trabalhar na Univale bem em 2015, ali no mês de agosto. Então, eu consegui me colocar, né, tive uma oportunidade de emprego, e assim, eu entrei na Univale como professor e entrei daí como pesquisador, colaborador no programa. Vai fazer 5 anos. E para ver, né? Só um minutinho, só para dizer hoje como é a importância da tua trajetória, o que é interessante dela, porque hoje a tua posição, além de ser esse pesquisador que está no Univale como professor, hoje tu está na condição, hoje, na verdade, de ser o vice-coordenador do programa. E aproveitando esse teu gancho, né, nessa tua pesquisa, depois, quando terminar concluindo, pode falar um pouquinho sobre o programa da Univale, esse programa de turismo e hotelaria da Univale, do mestrado e doutorado, por favor? Sim, então vamos lá. Então, estou, né, nesse novo cargo agora, de vice-coordenador. Até vi a Núbia aí, estava presente. A Núbia está tendo bastante paciência comigo agora, porque estamos entrando eu e o Luciano, né? Aí, ó, eu tenho que... Você não conhece a Núbia, gente? A Núbia é que resolve tudo para nós lá, na verdade. É o nosso braço direito, esquerdo, principalmente da coordenação e dos alunos.
ela é a interface de todos os lados, de fato, que contribuem conosco. Um grande abraço, Nuno. Não, tá sendo uma experiência bem proveitosa, bem gostosa, mas bem exaustiva também, né? Porque a gente entrou, estamos preenchendo o sucupira, né? A gente dá uma descansada, mas está lá o sucupira. E esse ano é o último ano do quadriênio, né? De avaliação da CAPES do programa. Então, estamos correndo. Mas já aproveito já para o pessoal que está aí, caso tenha interesse, né? O programa de pós-graduação em turismo e hotelaria da Univale hoje é o programa com a melhor avaliação entre os programas de turismo pela CAPES. É uma coisa que a gente tem bastante orgulho disso. Nós temos 2 linhas de pesquisa, que é o planejamento do destino turístico e a gestão de empresas de turismo. E a gente tem hoje um hall de professores e pesquisadores que eu tenho certeza que dão conta de qualquer tema que surja relacionado ao turismo. Tá? Aproveito para fazer um convite também, a gente vai abrir um processo seletivo agora na metade do ano. E a nossa expectativa é que nós tenhamos, né, pelo menos algumas bolsas de mestrado e caso tenhamos, de doutorado. Falo expectativa porque a gente nunca sabe, né? Na hora de implementar a gente vai ver, mas a tendência é que nós tenhamos. Né? Então, para quem pretende continuar estudando, é uma excelente oportunidade. Deixem o bichinho da pesquisa morder vocês também, porque... Sem dúvida. Eu tenho tudo a dizer que esse programa é maravilhoso, porque eu sou parte desse programa, tanto do mestrado e do doutorado também. Eu também fui bolsista, tanto do mestrado, então vale a pena, vale muito a pena. É um momento ímpar nas nossas vidas, nas nossas carreiras, e uma oportunidade de não conviver com pessoas somente experientes, mas principalmente de entender um pouco mais a pesquisa. E pensando em pesquisa, Pablo, então diretamente, Pablo, nesse tema de hoje, em relação o que é então assim de fato, o nosso tema de hoje, gente, para quem não sabe ainda, é a experiência no turismo. Então, o que é, Pablo, essa experiência no turismo hoje, assim, tu olhar, tu vê hoje? A provocação aqui do tema, na verdade, a experiência no turismo, ela está voltada com a economia da experiência, né? Essa economia da experiência, na verdade, ela surgiu, ela ganhou um corpo com o trabalho do Pioneer e Gilmore lá no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, é uma economia que não é uma teoria que foi elaborada na área da economia e gestão, e ela não é para a área do turismo especificamente, mas acaba que abrange, né? Acaba que alcança a área do turismo. Até um exemplo clássico que o Pioneer Gilmore dá no livro deles é a questão do café, né? Que o café, por exemplo, uma saca de café tem um preço. Se tu comprar um produto café no mercado tem outro preço. Se tu comprar o serviço cafezinho tem um preço. Se tu for na Starbucks, é um outro preço. Então, a ideia inicial deles era mostrar essa diferença como sendo a economia, né, a experiência, como sendo um novo patamar de serviços. Mas o que acabou acontecendo foi que eles trouxeram outras dimensões da experiência que acabaram sendo mais utilizadas. E essas dimensões foram baseadas em 2 eixos, tá? São uma linha de absorção e imersão, uma linha de passivo e ativo, formando quadrantes, e cada quadrante, por exemplo, representa uma dimensão. Eles chamam de realms, que seria tipo quase que reinos, mas eu acho tão estranha a palavra reinos. Dentro desses definição, vou definir reinos, a experiência. Reinos, aí parece um episódio do Game of Thrones, aí eu prefiro usar a palavra dimensões. Daí, como as dimensões são entretenimento, educação, estético e escapismo, né? Escapista. Então, o que ocorre tu tem esses 2 eixos, eles não são estanques, ou seja, eles são quase como espectros, tá? E, por exemplo, entretenimento seria, o exemplo que ele traz é ir a um show, por exemplo. Educação, assistir uma aula. Estético seria tu visitar alguma galeria de arte. E escapista, tu participar de rafting ou esquiar. E como que funciona isso, né? Isso que eu acho que é bem importante de dizer. Por que o escapismo é o rafting? Porque eu vou estar imerso e vou estar com a participação ativa. Então, é assim que ele acaba fazendo essas divisões. Ah, tá.
E, Pablo, em relação também, por exemplo, está fazendo muitas pesquisas agora, e umas 3 ou 4 pesquisas que está desenvolvendo agora, se eu não me engano, relacionado principalmente a essas questões dessa experiência desse turista. Nos conta um É, pouco quais são essas pesquisas, de como está caminhando. eu acho que, só segurando mais um pouco Ah, aqui a pode questão concluir. Pode, por das favor, fica à vontade. é importante o que a gente está percebendo no turismo. Primeiro, o Carnegie e Gilmore, eles achavam que essas 4 dimensões elas iam ocorrer em todas as experiências para ser experiências que ele considera experiências memoráveis, né, fora da rotina. A experiência, esse é outro termo engraçado, que eles usam como é o output, que em inglês seria memorability, mas seria algo como uma tradução livre, assim, memorabilidade, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas o que ocorre é que no turismo não aconteceu desta forma, ou seja, não tem essas 4 dimensões de forma iguais, presentes em todas as experiências turísticas. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu estou cuidando de cruzeiros, estou fazendo meu serviço é um cruzeiro, a dimensão que apareceu mais forte é a dimensão da estética e do entretenimento. Tá? Isso fica E bem pontual, bem marcado, né? Dá para ver bem marcado isso, né? marcado. Isso é muito importante, porque quando eu vou fazer propor, fazer um design de evento, vou fazer um design de serviço, de experiência para cruzeiros, eu tenho que, de alguma forma, fortalecer essas dimensões no meu serviço. Porque são essas dimensões que vão fazer essa experiência valer a pena para o cliente, né? Isso vai gerar uma roda positiva para o provedor do serviço também. Vai ter os comentários positivos, da boca a boca, da intenção de recomendação e assim por diante. Sim, quando eu lembro, pegando esse gancho, então, Pablo, só um pouquinho, porque eu lembro que não só umas pesquisas, mas quando a gente pensa no mercado, a gente tem uma utilização dessa questão, desse encantamento, do fazer ter um sentimento para aquele lugar, para aquele ambiente, criar experiências que sejam consideradas memoráveis, mas que esse envolvimento seja envolvimento entre o próprio turista e o local, né? Então, geralmente, quando a gente pensava em esse turista, a gente remetia muito à questão de turismo de base local. E aí, mas só que assim, não significa que isso é apenas turismo que você vai ter que comer na casa de alguém para você sentir de fato aquele sabor, aquela comida, aquele experimento. Porque hoje, se você chegar em Nova York, você tem uma experiência. Se você chegar em Paris, você tem uma experiência. Se você vai para uma Amapá, você tem uma experiência. E cada um se entende de uma forma, né? Sim, e aí tu dá para trazer um pouco para o campo da autenticidade, né, cara? Então, por exemplo, existem autenticidades de objetos autênticos e a autenticidade da experiência autêntica, né? Se tu está vivenciando aquilo de forma, para você, é uma experiência, ela é autêntica. Nessa forma, a Disney é uma coisa construída, não existe de verdade a Disney, né? Aquele mundo encantado. Mas ela é uma experiência autêntica ali dentro, porque tu está sentindo aquilo. Então, existem muitos conceitos, muitos arcabouços teóricos para explicar a autenticidade. Tá? Mas a gente pode, mais ou menos, dividir em si. É difícil sempre simplificar algo que são extremamente complexo, né? Mas a autenticidade, por exemplo, a gente pode ver ela como uma forma objetiva, ela pode ser uma forma construtiva ou existencial. Então, são linhas que tu vai ter para ver a autenticidade. Na objetiva, a autenticidade ela seria algo objetivo de mensuração, que tu consiga mensurar. A construtivista é uma interpretação, então é subjetiva. Tá? E já a existencial ela é uma autodescoberta da pessoa que vai ocorrer devido da atividade ou da interação social. E Então, agora, uma pergunta que não pode me fugir em relação, quando pensa na autenticidade, quando as pessoas influenciam muito a outra para viver essas experiências, para a tua própria pesquisa, que tu percebe isso, essa influência em outra pessoa, quando você pensa em um tipo advisor, que você vai olhar lá para saber se o local, né, foi bem avaliado, o que isso influencia de fato para influencia. essa experiência? O boca a boca eletrônico, né, funciona muito bem. Não é à toa que esses sites, o TripAdvisor, hoje em dia, até quando tu vai fazer alguma reserva, sempre vai olhar os comentários, avaliações. Isso tem um peso muito grande na avaliação, realmente.
de quem vai fazer. Mas a motivação não é só isso, né? A motivação... Agora a gente está indo em vários assuntos, mas no turismo a gente Não, tem... No turismo a gente tem uma teoria que a gente utiliza, né? Que é bem, já bem discutida, que é dos push and pull factors para motivação. Ou seja, eu tenho a motivação de um destino para me atrair e tem a motivação que me empurra. O que é isso, né? De forma clara. Eu quero, por exemplo, ir para Roma porque eu sou apaixonado pela história romana, eu quero conhecer o Coliseu. Eu quero ir para Roma, tá? Digamos, esse é um exemplo. Agora, eu também posso ter alguma série de fatores que são os fatores que vão me empurrar. O que são isso? Pô, eu estou cansado da minha casa, eu estou cansado da minha rotina, eu nem sei para onde estou indo, eu só quero sair de onde eu estou, tá? Então, esses são outros tipos de motivações. Obviamente, essas motivações, elas vão ter uma influência também na tua experiência. Porque tu está indo por outras motivações, a motivação muda, como a experiência ela é pessoal, ela também vai ter essa modificação. Então, a gente tem que conseguir entender quais são os motivos das pessoas que estão vindo para o meu produto ou serviço para conseguir dar uma experiência superior. Que legal mesmo. Voltando um pouquinho, então, àquela pergunta anterior, Pablo, em relação às pesquisas que estão desenvolvendo, né? Porque é importante não só entender dessa experiência, mas é pesquisar sobre ela, para saber esses efeitos, saber causa e efeito sempre, né? Você, como acabou de comentar aqui, diversas teorias que a gente vem utilizando o tempo inteiro no turismo. Eu lembro que você falou bem no início aquela questão que eu fui fazer turismo porque eu gostei de viajar. Eu queria viajar, então foi turismo porque eu gosto de viajar, né? A intenção minha também, eu lembro que foi a mesma, né? Travou um pouquinho, mas a intenção minha, eu lembro que eu fazia, não, eu gosto de viajar, né? Eu vou fazer turismo. E a gente percebe que é muito, muito, muito mais do que isso, é muito diferente em relação a isso. Eu quero que você fale um pouquinho dessa questão da tua pesquisa para desenvolver em relação a este tema e a pesquisa em si, né? Dessa importância de saber causa e efeito, né? Tá, vamos lá. Primeira coisa, a questão da causa e efeito, isso aí eu acho coisa bem interessante que eu comecei a perceber mais nos últimos 2 anos para cá na área do turismo, tá? Para ter causa e efeito, eu preciso ter uma pesquisa experimental, tá? Ou seja, eu preciso de uma pesquisa... Sempre na graduação a gente aprende aqueles tipos de pesquisa, né? Para o TCC, que é a pesquisa correlacional, pesquisa descritiva, exploratória, pesquisa explicativa. A gente está começando a perceber agora um interesse maior por pesquisas explicativas na área do turismo, ou seja, de experimentos, né? Criação de experimentos. O que ocorre é que as outras pesquisas me dão relações e correlações. Até todos alguns exemplos que eu trouxe, por exemplo, dos cruzeiros, ser as dimensões estética e entretenimento serem as que mais aparecem, isso é uma correlação, não foi feito um experimento, tá? Então, são indícios de que essas sejam as principais dimensões, tá? Então, aí a pesquisa experimental e explicativa que vai me dar essa resposta, tá? Legal. É legal. E Só, qual pesquisa está desenvolvendo agora? só um pouquinho da questão do... Eu vi que o Fabrício estava aí, o Fabrício fez uma live contigo também esses dias, né? Sobre Foi, vendo turismo. enoturismo, E só um detalhe, o enoturismo, as dimensões, né, que mais estão características, mais presentes na experiência no enoturismo é a educação e a parte do escapismo, né? Então, esse é um bom exemplo, porque a gente consegue entender bem, quando tu vai numa vinícola, tu vai fazer aquele passeio, aquela visitação, tu tem que participar, tá? Porque tu tá imerso ali, tu tá dentro, tu tá participando. E tu aprende muito, tu aprende sobre a uva, tu aprende sobre a paixão da pessoa. E é uma das imersões mais difíceis, porque a pessoa ele vai te dar para te provar o vinho, e tu tem que ter a capacidade, que eu acho muito difícil, de identificar aqueles aromas, sabores, sabor de madeira, frutas vermelhas, gosto de grama molhada, sabe?
Então, o cheiro. Então, isso é bem característico. Então, isso, quando tu consegue isso numa experiência numa vinícola, educação, a parte da educação, que a educação é isso, ela é aprender, ter conhecimentos novos. E participar, normalmente, ele vai ter uma experiência memorável, né? Então, vai ter uma experiência positiva. Ai, que massa, que massa, que massa. E nesse momento, Pablo, sobre as tuas pesquisas, quais são, assim, que está fazendo nesse momento, desenvolvendo em relação ao tema? Então, estamos com algumas pesquisas em andamento, né, que estão já na fase final, ou de finalização do texto, ou na parte final de coleta de dados. Até eu vi que a Jaque tinha entrado aqui, não sei se ela está aqui ainda. O Pedro botou ali pela falta que... Pela parte que ele experimenta em dobro, experimenta tudo para saber, né? Se não consegue, o Pedro é apreciador de vinho. E só, gente, vocês podem mandar essas perguntas de vocês, que eu vou tentar fazer o máximo possível. E caso não consiga fazer todas que mandarem aqui, você pode ir encaminhando para o próprio Pablo, para o direct dele, que ele tem o maior prazer em responder, viu? Já conversou conosco e disse que não tem problema nenhum em responder. Então fique à vontade de colocar seu comentário. Desculpa não estar citando todo mundo que está entrando aí, mas eu quero dar um abraço já a todos e principalmente por estarem conosco, né? Sempre esse mesmo horário, sempre às 8 horas falando de algum assunto. E hoje é com o professor Pablo, né? Pablo Nimberg, que é do programa de Turismo e Hotelaria da Univale. Ele é hoje o vice-coordenador do programa e professor também do programa, então está conversando conosco sobre essa experiência no turismo. Pode continuar, professor, por favor. Bom, então, uma pesquisa que eu acho interessante, que a gente já está agora finalizando, já estamos enviando para algum periódico, é da Jaque, né? A Jaque é a primeira autora, e os outros autores é o Luciano, eu e a Tamires, né? E essa é uma pesquisa bem voltada que a gente estava conversando. Ela procura identificar quais são as motivações das pessoas que vão em templos religiosos, tá? Lugares sagrados, eu acho que é do Vale das Graças, em Santa Catarina, e a satisfação pela aquela experiência, por ter ido àquele local. E é interessante porque a gente usou um modelo de 3 dimensões que explicam 80 e poucos % da satisfação. Da satisfação geral, que é um número extremamente alto. Porque ciências sociais, tipo, Imagina. caiu um pingo, a pessoa muda de opinião. É difícil ter algo tão alto assim, né? Então, e não foi uma surpresa muito grande, mas é legal ver isso ocorrer. Mas a questão da crença religiosa, ela é a principal fator da satisfação. O que isso quer dizer? Não ia dizer isso para quem está gerenciando lá o Vale das Graças, mas na verdade ele não precisa nem cortar grama, né? Porque o cara está indo lá por causa da crença dele, não é pelo ambiente, é a crença que ele tem lá que realmente leva sentimento de fato muito alto. Então o que ele tem que fazer é cultivar essa crença religiosa entre as pessoas que participam, para que ele consiga ter uma maior satisfação, no caso, se for esse do interesse deles. Outra coisa importante nessa pesquisa foi que o relaxamento mental é bem significativo. Ou seja, então tu tem que criar ambientes que a pessoa possa ter esse relaxamento mental. Então, cortar a grama é necessário ainda. Tem que criar alguns espaços para que não fique tão muvucado, que tenha alguns cantos, para que as pessoas possam. Não, o próprio sentimento em relação a esses lugares, né, Pablo? A pessoa dizia, geralmente, quando você fazia uma festa, que era uma festa voltada a manifestações folclóricas, algumas aconteciam assim. Geralmente a festa de um santo, um exemplo, uma festa de um santo, durante o dia inteiro, e à noite sempre tinha alguma festa, algum lugar assim, que chamam de quermesse, que ainda tem, né? Tipo um arraial, quando a gente tinha aqui na região, nossa. Então, as inspirações para a pessoa ir estar de fato lá, significa questões muito intrínsecas. E aí aquela questão é se cultivar. Quando a gente sempre vê essa questão das motivações que nos levam a determinados lugares, é porque algo nos inspirou a estar lá. E eu digo isso porque a questão religiosa, de alguns sentimentos, eu vou muito, sempre é muito com meus pais, com minha irmã. Onde nós vamos, nós sempre procuramos alguns espaços assim. Eu lembro de um lugar que eu achei maravilhoso, chamado Nova Gokula, em Pindamonhangaba, que tinha a oportunidade de conhecer. É um templo Hare Krishna, mas a questão do inspiracional mesmo, sabe? De você conviver, saber que existem outros meios
de outros sentimentos além do seu, de cultivar e atrair as pessoas. Então, são experiências que o tempo todo nós estamos vivendo, né, Pablo? O tempo todo as pessoas estão passando por isso. É muito legal essa tua colocação. E assim, Pablo, eu lembro também que tem um trabalho sobre questão da experiência cemiterial. Pode É, falar alguma coisa disso que está ó, fazendo, que isso é interessante? do sagrado para o Saga, você se consagra, pensa. espectro de diferentes pesquisas. Vamos lá. Essa é uma pesquisa bem interessante que quem tomou a frente da pesquisa é o Tércio, né? Ele é orientando meu da dissertação. Também nós estamos já em parte de finalização. Essa foi uma pesquisa bem interessante, porque o nosso objetivo inicial era pesquisar a relação entre as motivações, a experiência e os benefícios, tá? No Dark Tourism, no turismo, que é aí está o Tércio. O Dark Tourism, assim, ó, ele tem uma tradução que é muito ruim, que é turismo macabro. Ó, então a gente preferiu manter o Dark Tourism como o tema da dissertação. Mas a gente teve uma dificuldade porque a gente não encontrou nenhum instrumento consolidado ou em consolidação que tivesse essa escala para turismo de cemitério, para a questão do Dark Tourism. Então, o que a gente está fazendo agora, a gente está tendo que arrumar a escala, que a gente está tendo que adaptar uma escala que era de outro propósito, parecido, mas não era igual, para o turismo cemiterial. Então, tá bem interessante. Ele qualificou agora, já está com os resultados, conseguiu lá, validou 450 respondentes. Então, a princípio, está tudo se encaixando muito bem na questão dos resultados, que a gente espera conseguir submeter aí nos próximos 4 meses para daqui a um ano, quem sabe, esteja já publicado, né? Mas é interessante. O Dark Tourism é bem interessante, né? Porque tu tem... Fui aprendendo com o Tércio essa aí, né? Tu tem, na verdade, é um espectro onde tu tem tipo aquelas casas mal assombradas de parque de diversão do lado, e do outro lado tu tem a questão do Holocausto, por exemplo, que é um negócio muito pesado. Então, entre esses espectros, tem várias coisas diferentes. Possivelmente, para cada um desses espectros, desse nível do espectro, tu vai ter benefícios, experiências e motivações distintas, né? Essas experiências que são do dark turismo, ele vem aumentando muito nessa procura. A gente vê alguns programas, inclusive, que anda pelo mundo mostrando somente o programa de turismo. É um documentário, não vou lembrar o nome agora, não Tem quero não lembrar. turismo macabro, eu acho. Acho que é isso mesmo. É esse mesmo, tem macabro. Pode que a pessoa anda com a pessoa que trabalhava com o Pablo Escobar, que fazia Isso. É um negócio Vão nisso, em ruínas, ele vivencia isso. E quando a gente pensa em sentimento relacionado ao turismo, eu lembro que eu fui a Munique e lá nós fomos nos conhecer da Dachau, que foi o primeiro, na verdade, desse momento da guerra, a gente foi conhecer da Dachau, campo de concentração. E eu lembro que a sensação é extremamente difícil, até de explicar qual a sensação que você tem quando você vai num destino desse. E quando você vai num local desse, um atrativo desse, que na verdade assim seria como se fosse um atrativo turístico para eles, por mais que a definição fosse até esdrúxula nesse momento, mas é um atrativo turístico, que as pessoas que estão ali faz parte do roteiro, as pessoas vão para aquele destino, ele tem hora de entrada, hora de saída, então ele tem todo o processo para ser de fato um atrativo turístico. Então o sentimento que se tem não dá muito para explicar o que como é muito empírico, né, que é muito pessoal, né, esse sentimento relacionado a alguns lugares que nós temos para ir. E o turismo, acho que é muito isso, o turismo é ver essa experiência. As pessoas estão nos lugares e são sensações diferentes. Então, quando você mesmo fala desses espectros, essa divisão é muito clara, é muito evidente nos lugares que nós visitamos. Pensando nisso, Pablo, no Brasil, para as tuas experiências que tu tem vivido, caminhado assim, tu tem algum lugar que hoje tu foste ou que tu pretende ir? Eu acho que tu percebe isso muito claramente, que as pessoas buscam um tipo de sentimento diferente, viver uma experiência bem diferente hoje. Se tu foste, por exemplo, já tem um lugar desse que tu diga, isso foi muito motivador, foi muito diferente da minha vida, esse sentimento. Isso é bem... já... Primeiro, assim, depois da tua pergunta, essa questão do campo de concentração é bem interessante, porque a gente fala,
ele é um turismo, mas é o turismo na sua maior importância social, que é o turismo que o turismo é importante, muito importante, para aproximar culturas, aproximar os povos, reduzir o preconceito, né? Porque o turismo ajuda isso. Tu conhece o outro, tu diminui teu preconceito com o outro. Porque a gente tem uma visão muito um viés muito grande do que é a realidade, por exemplo, de um iraquiano, de um iraniano. E se tu convive com eles, eles não são esse... A gente tem um preconceito com eles, né? Então, essa questão do Holocausto, eu acabei não indo no Holocausto, mas quem foi, como a gente já conversou uma vez, é uma experiência absurda, né? Mas isso serve também ao turismo sendo educação, né? Educando do que não pode mais ocorrer. Agora, no Brasil, aqui, Caio, eu acho que tudo acaba sendo um pouco de experiência, né? A gente precisa... por exemplo, o pôr do sol em Jericoacoara. É uma experiência. Tu vai lá, bate palma. Tem ali um significado. Eles conseguem construir aquilo. Apesar de ser algo gratuito, né? Só subir na duna lá. Mas aquilo ali, o destino está fomentando, está ajudando o destino Jericoacoara. As pessoas vão para Jericoacoara, sobem na duna e batem palma, né? Palma para o sol. Hoje tiram foto. Então, e aqui aproveito para voltar à questão do Pine Gilmore. No início do Pine Gilmore, lá nas décadas fim de 90 e 2000, ele falava, durante a experiência, né, do teu cliente, se o teu cliente pega o celular, você perdeu a experiência dele. Hoje em dia já não. Hoje em dia a gente quer, ele está tendo uma experiência, a gente quer que ele pegue o celular e tire fotos, tá? Porque as fotos, se ele está fazendo isso, é porque ele está gostando daquela experiência, daquele serviço que está sendo prestado. Ou até o Maior coloca a questão maior aqui, que é turismo passaporte para a paz, né? Que é do lema da MT. O maior, gente, está para lembrar de estar em Bolonha, né? Passou dessa quarentena, se nós passamos aqui, estão sentindo tanto, imagina como o maior está sentindo lá. Outro colega nosso também do programa, e estão tentando até essa semana tentar conversar com ele daqui a um tempinho para contar um pouquinho essa experiência para nós. E assim, Pablo, quando a gente pensa na questão que você falou, um momento muito incrível da paz, né? Desse desenvolvimento que você não tem, que você quebra preconceitos mesmo. Isso é muito importante, isso aí. Você queria falar um pouco mais? Isso eu acho que é importante, né? Quando tu acaba viajando, o turismo como questão de viagem, tu começa a conviver com outras culturas. Como tu vai mais com culturas que são distantes da nossa, tu começa a perceber, se tu se entrega a realmente conversar com as pessoas locais, essa distância que a gente tem, ela diminui bastante, né? Ela reduz muito. Acho que isso é uma das coisas, dos melhores benefícios que nós temos do turismo. Se a gente tem o problema do overtourism, que é tudo de massa, que traz diversos problemas, a gente tem um problema também do undertourism, vamos dizer assim, over e under, porque a gente vê agora essas cidades que não tem mais turistas, elas estão acabadas. Então, se tu consegue manter um equilíbrio, se tem políticas públicas, daí na tua área, né? Políticas públicas, vai manter um equilíbrio de circulação de pessoas, essas pessoas vão acabar se conhecendo sem ter esses traumas, e isso vai acabar aproximando as pessoas, porque é incrível das experiências, aqui eu falo de experiências pessoais, não de pesquisas, mas é incrível como nós somos parecidos com nós, né? Conosco. Entendi. Verdade. Verdade mesmo. Depois que tu entende o inglês do indiano, também tu entende qualquer coisa, né? Porque... Eu sempre lembro, né, quando até penso em experiência, eu lembro que o professor Jafar Jafari teve aquele ano conosco num evento, ele comentava muito uma questão que eu fiquei muito impressionado em relação ao turismo, né? Que ele dizia assim, que no Irã, a construção, principalmente voltada à pesquisa para o turismo, não é que ela esteja crescendo muito mais, ela sempre foi grande. A questão é que as pessoas não tinham acesso por ter preconceito em ser do Irã. Então ele, na verdade, foi um que abriu as portas, né, para essa pesquisa. E hoje é um dos grandes nomes do turismo mundial, o professor Jafar Jafari. Então isso foi muito interessante quando ele colocou, porque o famoso preconceito de você viver uma experiência e talvez não aceitar tanto aquela experiência do outro, né? Sempre achar que a sua é maior ou melhor que a outra.
Ainda mais o Jafar, que é um doce de pessoa, né? É tão bom conversar. Nossa, é incrível, é incrível. É Pablo, iraniano. voltando, iraniano, né? Iraniano. E voltando um pouquinho, uma questão que eu fico sempre, isso pensando também em mercado e nas pesquisas, é, não é o transformar o lugar para que o lugar seja melhor para causar uma experiência. Mas como você falou, a Disney, por exemplo, ela foi criada, ela foi criada e causa uma experiência única quem vai ali, né? A gente sempre brinca quando a pessoa vai, quando vê as Cinderelas, que passando aquelas músicas, aquele negócio, aí você vê o seu imaginário, então aquilo é uma coisa que mexe com você. Eu sempre volto aqui para a Amazônia, nós trabalhamos muitos anos com agência de viagem. Eu nunca vou esquecer umas pessoas que eu trazia, que eles queriam dizer assim, nós queremos ver floresta, nós queremos sentir isso, sentir esse cheiro diferente, ver floresta. E tem uma árvore assim no local aqui, no município próximo lá de Santana, que é na ilha de Santana, que você tem umas árvores gigantes, né, são gigantescas, e eles abraçavam e lágrimas vinham neles, né? Principalmente os poloneses que levavam muito grupo de poloneses para lá, e quando eles vieram, eles tiveram essa experiência. E quando eu perguntei para eles uma vez, né, por que aquilo? Ele disse, não é que ele dizia, não é que ser diferente do meu, é porque é aquela questão desde criança tentar conhecer. Então, às vezes a gente vem já imaginando aquela experiência, né, desde trazendo isso conosco. E aí sim, aí, quando a gente chega no local, a gente vê que pode se surpreender, também pode se decepcionar. Como tu consegue ver esse cenário hoje de essa criação do turismo de experiência? As pessoas criarem o lugar, as pessoas viverem a experiência. Aquela coisa que não seja tão... Eu não vejo assim uma questão de tu. Até depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque existe aí uma pesquisa em andamento que pode dar uma certa ideia quanto isso. Mas eu não vejo tanto quanto criar uma experiência. Eu acho que tu tem que fortalecer aquela experiência. Tu tem que, então, fortalecer a experiência de forma inteligente. Como é que tu fortalece a experiência de forma inteligente? É tu fortalecer naquelas dimensões que aquele teu tipo de experiência ele tem maior conexão. Tá? Ah, Então, que legal. por exemplo, primeiro uma coisa assim, ó, a gente nunca vai ter um negócio que não tem intervenção humana. Se é turismo, de alguma forma tem que ter algum tipo de intervenção humana. Tá? Se as pessoas querem ir lá encontrar, abraçar a árvore, aquilo ali é uma experiência deles. Eles estão é uma coisa participativa deles, tá? É quase como tu ir fazer um rafting, entende? Tu está participando, tu está imerso, então tu fortalece essa experiência, fortalecendo essas questões, essas ideias, assim. Eu nunca me esqueço, eu fui a uma dessas minhas andanças, né? Eu fui em Fiji, eu fui para Aizawa, uma coisa assim, Islands, né? E eu fui numa tribo lá. Obviamente que eu fui com um guia e tudo, mas aí o pajé, nem sei como é que é o cacique que me recebeu lá. Óbvio que ali é uma questão meio que turística, mas para mim foi uma coisa que eu lembro até hoje. Ó. Então foi alguma coisa que, apesar de ser um pouco fabricado, né, um pouco aumentado, aquilo ali não prejudicou, no meu caso, a memória da experiência que eu cheguei a ter ali. Né? Pelo contrário, valorizou a experiência que você falou, né? Valorizar aquilo, incentivar aquilo a ter uma maior identidade, né? Agora a questão Ah, do que eu falei que a gente sim. pode criar, porque a gente está com uma pesquisa em andamento, a gente pegou um atrativo que ninguém conhece, uma imagem, na verdade, uma imagem que é nem um pouco atraente, nem um pouco atrativa, né? Todo mundo trabalha esse aí com a Lua. Daí, o que a gente fez? A gente tentou fazer um experimento, a gente teve alguns certos problemas, porque quando a gente ia fazer entramos em quarentena, então tínhamos que fazer um experimento online. O experimento online tem sérios problemas, e dentro desses sérios problemas de fazer a questão da randomização, da aleatoriedade, que é um dos princípios básicos para o experimento, né? A pesquisa experimental. Mas, de qualquer forma, nossa ideia é bem simples. A gente tem a mesma imagem e 3 cenários. Os textos têm o mesmo tamanho, para não ser o tamanho do texto um problema. Então, dentro desses textos, um é um texto só descritivo, dizendo a imagem, um é um texto negativo, uma narrativa negativa, e uma narrativa positiva. Então, qual que é a ideia disso? É que, em um determinado lugar, se ele achar que deve ter turismo, o turismo é uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social,
ele pode, se caso ocorra, caso dê certo, caso dê certo, não, caso isso apareça nos resultados, ele pode, desde que ele desenvolva uma narrativa. Tá? Então, isso é quase que essa questão da construção. Né? Não precisa ser uma construção gigante, é uma construção de narrativa já interfere no aspecto visual. Então, imagina na questão de atração, né? Assim, né? O Pedro mesmo comenta aqui a questão da experiência em Portugal, que tinha uma marca de papel higiênico que criou, que chamava de banheiro mais sexy do mundo, e cobravam triplo, né, do preço para acessar esses banheiros públicos. E aí é uma coisa que a gente volta para o mercado, porque é uma questão também de não encontrar os caminhos da venda, mas encontrar os caminhos que você traga esse turista. E aí você usa diversos artifícios, né? Então, a imagem ela é muito forte, você sabe disso. A imagem, hoje no turismo é tudo. As pessoas vão aos lugares, vivem a experiência, mas as pessoas tiram o quê? Como você acabou de falar várias vezes, ela tira a famosa selfie, tira a imagem e depois está postando. Porque além dela viver, eu digo assim, que elas têm duas experiências no turismo. A experiência que você sente, e a experiência que as pessoas, que você sente também quando as pessoas olham, curtem você, comentam que você esteve lá, perguntam para você aonde é que local, dizem que você, olha, tá muito legal essa foto, foi muito, que lugar é este? Então são muitas experiências de vários lugares e de vários prismas mesmo que nós temos, né? E aí, Pablo, já tá, faltam 10 minutos já, vou ver como passa tão rápido uma conversa tão produtiva com você. Eu só queria falar de uma Pode, coisa, que eu acho que não, pode falar à vontade, ainda tem 10 minutos ainda. 10 minutos, eu não posso falar à vontade. Não, é uma pesquisa que a gente conseguiu, eu estou bem contente com essa pesquisa, porque ela tá em andamento ainda, né? A gente não sabe como que vai acontecer, porque o resultado vai ter que aparecer por conta, mas é em relação à confiança em viagens relacionadas ao Covid. Então, a gente conseguiu Excelente, isso é muito importante. botar para rodar esse questionário, essa entrevista, né, lá em 16 de março, ou seja, 4 dias depois que foi confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil. A gente adaptou um instrumento da Ebola e nós estamos, desde aquele tempo, coletando dados, tá? Coletando respondentes. A ideia é deixar por mais um tempo, o tempo que for, mas o que a gente quer saber? A gente quer saber se, dependendo da semana, do nível de casos, se a confiança para viajar diminui ou não, tá? E se, dependendo da política de distanciamento social, se ela vai ser mais apertada ou mais solta, se isso também influencia na confiança. O que isso vai dizer assim, ó, passou o Covid. Se a população aceita que aquela política, depois que tu soltou a política, que ele tem confiança nisso, é provável que a retomada seja muito mais rápida do que se ele ficar com medo. Tá? Então, isso aí está em andamento. Tem já ali uns 500 respondentes, eu acho, por aí, na casa de 500 respondentes. E vamos ver, então, como é que vai acontecer. Tá? Então, inclusive falando até disso, né, Pablo? Porque isso é viver a experiência. A gente não sabe como as pessoas vão se posicionar ainda. Nós estamos no campo muito ainda também da especulação, né? Estamos vendo o que vai acontecer. E porque é uma coisa muito inédita para nós, eu lembro que nós recebemos aqui tanto o professor Mário Beni como o Alexandre Robasi, do Sebrae, sempre falando desse clima, né, que nós estamos passando hoje, desse cenário, desse mercado. Então, passamos diversos aspectos pensando em governança, política pública, mas principalmente que isso é um caminho que vamos ter que aprender a caminhar, vamos ter que aprender a seguir nesse caminho. E como é que vai ser? Então, essas experiências que tu traz, desses estudos, acho que é algo que vai contribuir profundamente, porque não é seja somente uma luz, né? Mas nós sabemos mais ou menos como é que isso vai estar ocorrendo para que outros próprios estudos, né, e pesquisas também venham nesse mesmo sentido, né? Bom, nós estamos vivendo um tempo bem confuso, né? Mas a gente está vivendo um experimento no dia a dia, né? Então a gente vejo vários setores, fazendo pesquisas, procurando as respostas para cada necessidade de cada setor, mas a pesquisa ela tem um certo procedimento que não pode ser encurtado em muitos casos, né? Então tem que ter calma, esperar e seguir. Porque
Eu acredito que eu vejo com isso que as pessoas estão se ajudando bastante. Eu acho que o ser humano faz isso com bastante naturalidade. E eu acho que a gente vai conseguir se recuperar de forma bem rápida pós esse período de pandemia. Então, e aí que a gente volta a sempre frisar, né? Tudo que nós estamos passando hoje já é uma experiência, mas é uma experiência em muitos momentos negativas para quem atua com o turismo dentro desse próprio mercado. Para a pesquisa, a gente fala assim, é um momento novo, são novas pesquisas, são novos temas, né, são novos instrumentos talvez que surjam relacionados a isso, a própria medição. E como você falou, né, o tempo precisa de uma maturação, essas pesquisas todas precisam também de uma maturação. E aí os instrumentos... pode falar, pô. Fica à vontade. A grande questão da maturação é porque a gente está precisando de pesquisas que são do tipo explicativas. Ou seja, para ser uma pesquisa explicativa, eu preciso ter aquelas questões básicas, que são controle das variáveis, eu tenho que ter grupo de controle, eu tenho que ter aleatoriedade, tá? Que são para fazer um experimento. Senão eu não tenho certeza se as coisas realmente dão efeito ou não. Na verdade, a gente deveria utilizar isso muito mais nas políticas públicas também, né? A gente não faz tanto uso da política pública de experimentos, tá, quanto a gente deveria. Porque normalmente a gente faz relações e correlações sem ter segurança da causalidade. Pablo, eu vejo muita gente aqui perguntando sobre essas pesquisas, se elas já foram publicadas ou qual já foi publicada. Eu digo assim, que depois elas podem pedir para você, se tiver já algumas dessas publicadas, a gente pode mandar para o seu direct, que você encaminha para elas algum link. Caso eu tenha gostado dessas outras primeiras, né, essas são prévias ainda. Pelo que eu vi, eles estão perguntando para responder a do Covid, né? Eu acho que o teste saiu, o teste está com um link para... O teste acho que está aqui ainda, eu acho que ele se encontra ainda aqui. Tá falando ali, pelo menos. Tá, aqui apareceu. Tá. Então, aí eu digo sempre, gente, se quiserem essa informação do Pablo, fique à vontade, pode mandar para ele, para o direct dele, que ele vai encaminhar com o maior prazer. E principalmente porque aqui é um momento em que nós compartilhamos essas informações. A gente sempre falava isso, né, Pablo, na academia o tempo todo, nós temos que compartilhar muito mais isso. Acho que a gente tem que fazer o meia-culpa também da universidade, né, do meio científico. A gente não pode esperar que leitores que não estejam acostumados com leitura de artigo científico comecem a ler artigo científico. Cada vez eu tenho mais certeza disso. A gente tem que criar. Obviamente, o artigo científico é a publicação, é o caminho certo, é onde deve ser publicado pesquisa, mas a gente tem que ter algum diálogo com os outros setores da sociedade de deixar um pouco mais claro, mais... não vou dizer simples, porque não é deixar simples, é deixar mais direto o resultado das nossas pesquisas, né? Muito, muito legal. Pablo, essa colocação sua é algo tão pertinente nesse momento e nós queremos isso nesse nosso trabalho, nesse nosso projeto, onde o assunto é turismo, é essa aproximação. Aproximação, falamos disso desde o primeiro encontro que nós tivemos aqui, na semana passada, né, que é essa aproximação entre mercado e, de fato, academia. Porque, às vezes, as soluções muitas delas estão dentro das academias. E o mercado, às vezes, não vai lá se apropriar. Mas também, como você falou, minha culpa também é de quem está na academia que não mostra esses resultados, né? O faz o resultado tem, fica para a academia mesmo, não se divulga, não se sabe para onde vai. E aí, se tem tanta solução lá dentro, por que não se levar também para o mercado? Pablo, nós estamos nos nossos 5 últimos minutos. Tá. Você pode continuar falando agora e depois que você falar, já quero que você faça o seu fechamento para nós. É que eu vi o Pedro ali assim, eu queria dar comentar que, já que a questão da relação universidade... Fique à vontade. A UFPEL está fazendo um trabalho brilhante no estado do Rio Grande do Sul, tá? de pesquisa probabilística para identificar aonde está espalhado o vírus. Assim, é um negócio muito legal. Legal. Bom, cara, eu quero, já que nós estamos indo para o final, né? Quero agradecer. Estava preocupada com, será que a gente vai conversar tanto tempo, né? Mas acaba que passou rápido demais, né? Tão rápido, é muito rápido. Hora e pouco de assunto, eu tinha bastante coisa que eu pensei para trazer para vocês de pesquisa também. Mas além de vocês terem aí, quem está assistindo ou for repassar o meu Instagram, também pode acessar eu passo o meu e-mail, tá? É pablofl@univale.br.
qualquer questão, qualquer assunto, pode tratar comigo. Pode repetir, por favor? Repete para a gente, por favor. Pablo, O... fl@univale.br. Muito... É sempre um prazer fazer turismo e a gente está sempre procurando. Então, e vamos trabalhar mais, vamos fortalecer essa questão da academia com os outros setores, né? Que isso a gente vê tão fortemente lá fora. A gente vê na Inglaterra as empresas dentro das universidades e as universidades pesquisando também para as empresas. Acho que essa relação nós temos que fortalecer realmente aí no Brasil. Pablo, muito obrigado. Eu quero só voltar um pouquinho que a Cristiane falou no início, assim, porque vinho é vida, né? Aí eu lembro que Pedro, você, Jéssica, são apreciadores disso, né, Fabrício? Que vinho é vida. Como que não bebe vinho? Não, estou comentando, fazendo comentário dela. Eu ia dizer, gente, por incrível que pareça, eu não bebo, né? E acompanhei muitas vezes no meu amigo Pablo, meu amigo Pedro, muitas vezes acompanhei. Mas mas tem apreciadores disso, né? Isso que é muito interessante no turismo. Mas, Pablo, muito obrigado novamente. Foi uma aula, um aprendizado para nós, assim, muito feliz por ter compartilhado o seu conhecimento conosco, né? O seu tempo também conosco e muito mais, porque tu sempre tem a contribuir, né? Seja nas pesquisas científicas, seja na contribuição em aula como professor, e agora sucesso mesmo na sua coordenação, no sendo vice-coordenador, sucesso, que esse programa cresça, que os programas do Brasil de fato cresçam. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco. Lembrando que todos os vídeos, quem não assistiu todo, gente, vai estar no canal do YouTube, né? No canal Cade Dom Costa, o assunto é turismo. Não deixe de se inscrever lá, porque vamos estar sempre trazendo convidados, amigos, e sempre o assunto é o turismo, que é para nós compartilharmos e termos mais aproximação. Então, Pablo, e a todos vocês, gente, grande abraço, muito prazer. Pablo, sempre uma satisfação falar com você, tá? Obrigado por tudo mesmo. Grande abraço, até a próxima, gente.